Aleluia. Tá bom. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Vamos continuar falando acerca das maravilhas do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos terminar a matéria dos dons espirituais, algo que tem edificado a nossa vida durante esses domingos, que estamos estudando acerca desses dons do Espírito Santo. E os irmãos lembram que no domingo passado nós falamos sobre os dons de poder. São os dons de curar, os dons de operação de milagres e maravilhas e o dom da fé. E hoje nós vamos encerrar a terceira categoria dos dons do Espírito Santo, é chamado de os dons de inspiração. A palavra inspiração quer dizer sopro de Deus. É quando o próprio Deus sopra algo sobre alguém, sobre as pessoas. E eles conseguem comunicar as grandezas de Deus e as maravilhas do Senhor. Amém? Inspiração é sopro de Deus sobre nós. É o fôlego de Deus trazendo inspiração, entendimento para que nós possamos fazer algo para Ele. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Louvado seja Deus. Diz assim a partir do versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. A outra, variedade de línguas. E ainda a outro, a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Nós lemos 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7 em diante. Louvado seja Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui adorando e louvando o teu santo nome. Ô Espírito Santo da verdade, tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Venha ministrar os nossos corações. Venha operar maravilhas na nossa vida, Senhor. Venha nos edificar com a tua palavra, ó Deus. Venha nos abençoar segundo a sua vontade. Ministra os nossos corações e nos abençoa em nome de Jesus para a glória do teu santo nome. Amém e amém. E graças a Deus, irmãos, podem assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu quero que vocês me dêem bastante atenção nessa noite, para os irmãos entenderem a palavra de Deus. Outra coisa que eu estive pensando acerca disso que nós temos estudado, é que não vale a pena nós chegarmos aqui apenas para ser informado acerca de uma matéria da palavra de Deus. Não vale a pena só ser informado. Porque irmãos, que eu estou todo domingo aqui, nos últimos domingos, falando sobre o Espírito de Deus. Eu não estou fazendo isto como um simples professor que quer dar uma matéria para que os alunos fiquem sabendo daquela matéria e ponto final. Vocês sabem que muita coisa que se aprende na escola, você não tem uma prática na vida real, não é isso? E na igreja é da mesma forma. Nós não estamos aqui para serem teóricos. Eu não estou aqui 10 domingos mais ou menos falando acerca do Espírito Santo e dos dons espirituais para que os irmãos apenas fiquem sabendo.
Para que alguém pergunte, irmão Mário, o que é o dom da palavra da sabedoria? Aí o irmão Mário vai dizer, olha, o dom da palavra da sabedoria é quando o próprio Deus te dá um pouco da sabedoria dele, ele te dá uma palavra de sabedoria e você resolve grandes problemas, grandes questões. Mas só isso. E se alguém perguntar assim, irmão Mário, e esse dom já se manifestou alguma vez na sua vida? Aí alguém perguntar para a irmã Lúcia, o que é o dom do conhecimento, irmã Lúcia? Ah, irmão, o dom do conhecimento é quando Deus te mostra algo, te revela algo que ninguém te contou, ninguém sabia, ninguém falava, e mesmo assim Ele te revelou, né? É muito bom você saber das coisas. Agora, eu não quero que os irmãos apenas saibam das coisas, eu quero que vocês vivam aquilo que nós estamos pregando aqui. Se eu estou ensinando acerca do Espírito Santo, é porque eu quero que esses dons se manifestem na vida da igreja. Eu não quero que vocês apenas saibam sobre os dons do Espírito, porque assim como eu, há muitos que sabem de cor e salteado os dons do Espírito, sabem dizer detalhadamente a fórmula e o que significa. Mas a grande questão é, você será usado por Deus nesse tempo do fim? Jesus pode contar contigo para manifestar os dons do Espírito na tua vida? Ou nós vamos vir para o culto como espectadores, como para um teatro, uma apresentação, vamos ouvir a palestra como se fosse lá no campus universitário e depois viveremos como se nada tivesse acontecido. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a família de Deus. E aquilo que nós lemos na palavra de Deus é como se o próprio Senhor estivesse dizendo para você e para mim, ei, eu quero fazer isso na tua vida. Isso que Ele está falando aí é possível acontecer na tua vida. Basta apenas que alguém acredite. Teve um homem de Deus que ele disse o seguinte, um dia alguém ainda vai ler a Bíblia e vai acreditar nela. E quando isso acontecer, meu irmão, coisas incríveis vão acontecer. Alguém um dia vai ler e vai acreditar no que está escrito. Eu quero que esse alguém seja você. Eu quero que esse alguém seja eu. Eu quero ler e eu quero acreditar no que está aqui. E eu quero viver o que está escrito na palavra de Deus. Então, após cada domingo, os irmãos devem chegar em casa e dizer, Espírito Santo, eu quero isso na minha vida. Eu quero ser isso, eu não quero ser apenas um crente comum. Eu quero fazer algo para Deus nessa terra. E se para fazer este algo eu preciso de um dom espiritual, então eu quero que o Senhor manifeste isso na minha vida. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos falar hoje sobre a última categoria dos dons do Espírito Santo, que é os dons de inspiração. Louvado seja Deus. Esses dons do Espírito Santo é interessante porque eles parecem que são diferentes dos outros dons. Os primeiros dons que eu falei para os irmãos, geralmente, o governo da igreja é usado para manifestar esses dons. Por exemplo, o dom da palavra da sabedoria frequentemente se manifesta na vida de pastores. O dom do conhecimento, o dom também de discernir os espíritos são dons que a liderança da igreja sempre precisa carregar. Mas não se limita apenas ao governo da igreja. Todo crente pode manifestar esses dons do Espírito Santo. Mas é interessante que essa última categoria aqui dos dons, quando eu falo última categoria, irmãos, eu não quero falar acerca do valor. Não quer dizer que os dons de inspiração são de terceira categoria, entendeu? Mas quer dizer apenas uma separação para que a gente possa entender. Não é questão de valor, é questão apenas de separar para que a gente possa entender o que quer dizer a palavra de Deus. Então, os dons de inspiração, eles são frequentemente mais vistos na igreja, que são os dons de variedade de línguas, o dom de interpretação das línguas e o dom da profecia. Esses dons, eles são vistos na igreja. E é interessante como eles são manifestados por vários tipos de crentes, por vários tipos de pessoas.
É interessante que crentes em geral manifestam esses dons com muita frequência. O dom de falar em outras línguas, o dom de interpretar as línguas, esse é um pouco menos comum, mas ele acontece, e o dom da profecia. Esses 3 dons espirituais, eles formam a última categoria que nós falamos, que é os dons de inspiração. Amém? Vamos começar aqui pelo dom de variedade de línguas. Nós lemos aqui que o Espírito Santo é aquele que para um ele dá variedade de línguas. Que dom espiritual é esse? Eu quero que os irmãos prestem bem atenção para você entender. Há muita mistura enganosa, irmãos, aonde vocês geralmente estão. Hoje em dia, por exemplo, o YouTube é uma fonte inesgotável de conhecimento. Tem vários tipos de matéria, tem vários tipos de pensamento. E tem vários pensamentos acerca dos dons espirituais. E geralmente nós temos visto pessoas que ensinam acerca desse dom espiritual de uma forma equivocada. Não faz muito tempo que eu assisti um vídeo no YouTube e um moço que já foi um dia pentecostal, por assim dizer, hoje ele prega contra as manifestações dos dons espirituais. E ele fez um vídeo todinho de uns 30 minutos só para mostrar que línguas estranhas não é aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver ou significar. E ele disse: eu vou usar todos os versículos da Bíblia e eu vou mostrar para vocês o que é o dom de línguas. E quando eu assisti aquele vídeo, eu disse: meu Deus, ele usou todos os versículos da Bíblia, é verdade. Mas parece que ele não entendeu nenhum. E através daquela palavra, ele quis mostrar que o dom não é atual hoje. E também quis dizer que o que se fala em muitas igrejas não é o dom de línguas como está escrito na palavra de Deus. Então por isso que é muito importante nós estarmos aqui para entender biblicamente o que significa esse dom de línguas que a Bíblia Sagrada ensina. A variedade de línguas, a Bíblia apresenta o dom de línguas como uma variedade de línguas. A variedade de línguas é a expressão falada e sobrenatural. Como eu disse para os irmãos, sobrenatural está acima do natural. O que é a variedade de línguas? É uma expressão falada sobrenatural de uma língua nunca estudada pela pessoa que fala. É uma palavra enunciada pelo poder do Espírito Santo, não compreendida por quem fala e usualmente incompreendida também por quem ouve. Nada tem a ver com a facilidade de se aprender uma língua estrangeira. Isso é chamado de poliglotismo. O camarada é bom de falar várias línguas, mas não tem nada a ver com a variedade de línguas da Bíblia. Nem tampouco tem a ver com a inteligência. Quanto mais inteligente eu sou, mais terei a variedade de línguas. Não. É uma manifestação da mente de Deus por intermédio do órgão de fala do ser humano. O que é o dom da variedade de línguas? É uma linguagem espiritual. É uma linguagem sobrenatural. É uma linguagem que nunca foi aprendida numa escola, mas foi aprendida pelo próprio Espírito de Deus. É quando a unção do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo se conecta com a tua própria língua e você agora não fala mais o português, você agora fala numa língua sobrenatural. E a Bíblia diz que quando isso acontece, a tua mente fica infrutífera, porque não é mais a tua alma, a tua mente falando, mas agora é o teu próprio espírito. Diz a Bíblia que quem fala em línguas está edificando a si mesmo. Mas a Bíblia também diz que quem fala em línguas fala das grandezas de Deus. Coisa que nem ele mesmo entende o que está falando, mas ele expressa pelo poder do Espírito Santo uma oração que sai do seu próprio espírito. É uma oração que sai do seu próprio espírito. Aleluia. E a Bíblia também fala dos cânticos espirituais, que as línguas estranhas podem se manifestar não só em forma de oração, mas em forma também de cânticos espirituais.
Então, como é que essa língua estranha se manifesta hoje na vida da igreja? Em primeiro lugar, os irmãos precisam entender uma coisa. Existem dois tipos de línguas na Bíblia Sagrada. Existe a língua estranha como sinal, e existe a língua estranha como dom do Espírito Santo. O que é a língua estranha como sinal? A língua estranha como sinal é quando o crente é batizado com o Espírito Santo. E o primeiro sinal de que ele é batizado com o Espírito Santo é que pela primeira vez na sua vida, ele vai falar em línguas estranhas. O sinal inicial de que você foi batizado com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Essa língua que você poderá falar, ela poderá ser tanto uma língua da terra, que você nunca estudou, e de repente pelo Espírito de Deus começa a falar, como também pode ser uma língua que não tem na terra, uma língua espiritual e sobrenatural. Em Atos capítulo 2, os galileus, os pescadores, falaram, se fosse nos nossos dias, falaram alemão, francês, português, italiano, latim, aramaico, hebraico, mas eles eram pescadores. Eles sabiam malmente o aramaico popular que eles falavam naquela época. Mas quando eles foram batizados com o Espírito Santo, os turistas que estavam na cidade de Jerusalém, cada um entendeu o que eles estavam falando no seu próprio idioma. Então imagine isso. Imagine uma grande festa aqui na cidade. Imagine aqui pessoas da Alemanha, pessoas da França, pessoas da África, pessoas da Grécia, pessoas do Egito. Imagine isso. E de repente o Senhor nos batiza com o Espírito Santo. Você não sabe, mas aí o irmão Mauro começa a falar alemão, nunca falou alemão na sua vida. A gente não fala nem malmente o português, né, irmão? Aí a irmã Juliana começa a falar francês, a irmã Luane começa a falar inglês, o outro começa a falar espanhol, a irmã Luciana começa a falar em grego. De repente os que estão em nossa volta começam a ficar impressionados. Eles não são portugueses piauienses. Como é que eles estão falando essa nossa língua? E eles estão falando acerca das grandezas de Deus. Isso é a língua estranha como um sinal. E essa língua estranha se manifesta com um propósito claro, de que a glória de Deus alcance todas as nações da terra. Isso já aconteceu várias vezes na história da igreja, de missionários que nunca sabiam falar aquele idioma daquela terra e de repente, sendo cheios do Espírito Santo, começaram a falar numa língua que eles nunca aprenderam. Então as línguas estranhas, elas podem sim se manifestar como um idioma da terra, mas é como um sinal. É como um sinal de que você foi batizado com o Espírito Santo. Na história da Assembleia de Deus, pessoas analfabetas, quando o Pentecostes chegou aqui, lá em Belém do Pará, os comerciantes judeus ficavam impressionados que a irmã Raimundinha, analfabeta, foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em hebraico. E eles ficavam impressionados, como é que essa mulher sabe a nossa língua? Naquele movimento do Espírito Santo, a irmã batizada falando em outras línguas, eles impressionaram porque ela estava falando das grandezas de Deus no idioma deles. Mas não para por aí. Preste bem atenção nisso. Não para por aí. Em Atos capítulo 2, as línguas estranhas que se manifestaram ali foram línguas da terra. Línguas inteligíveis, compreendidas por nações da terra, lá em Atos capítulo 2. Mas o poder do Espírito Santo não se limitou a isso. Porque no decorrer do livro de Atos, o batismo com o Espírito Santo vai acontecer de novo, outras vezes. Mas agora o sinal não vai ser mais uma língua simplesmente da terra, mas agora um idioma sobrenatural que não existe na terra. Aleluia. Um idioma espiritual que não existe na terra. Por exemplo, em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Cornélio estava ali. Ele era um homem gentil, ele trabalhava ali naquela época, ele era um centurião, um homem que comandava 100 soldados. Mas a Bíblia diz que ele orava, fazia esmolas e ele temia a Deus. Quando foi um dia, ele teve a visão de um anjo. O anjo disse para ele: Cornélio, tuas ofertas, olha aí, irmão, tu pensa que é tua oferta?
ela fica na salva, né? Tu vês que a tua oferta vai para a salva. Mas olha o que o anjo disse para Cornélio: tuas ofertas, tuas esmolas, tuas orações têm subido à presença de Deus. Aleluia. E agora ele mandou te dizer que tu mande chamar Pedro, que está lá em Jope. Manda chamar ele e ele vai te anunciar o que Deus quer que tu saiba. Glória a Deus. E por que o anjo não falou logo para ele, né, irmãos? Porque a Bíblia diz que aos anjos não foi permitido pregar o evangelho. Olha aí, irmãos. Vocês têm o privilégio que os anjos não têm. O anjo, eu imagino o anjo doidinho para falar: olha, eu quero dizer que Jesus salva, ele ressuscitou. Mas não podia. Manda chamar Pedro e ele vai te anunciar as grandezas de Deus. Cornélio rapidamente preparou uma caravana, vai buscar Pedro e diga para ele o que aconteceu. Lá onde Pedro estava orando, o Senhor já estava mostrando para ele que ele teria que ir à casa de Cornélio pelo poder do Espírito Santo. Olha como é incrível as coisas de Deus. Lá onde Pedro estava, o Espírito Santo disse para ele: Pedro, vai vir uns homens aí te chamar, não duvide, é eu, vá com eles, porque eu tenho algo para fazer na casa de Cornélio. Glória a Deus. Aí quando os homens bateram na porta, Pedro já estava sabendo já. E aí foi com eles, resumindo a história. Quando Pedro chegou lá, Cornélio tinha reunido toda a família, todos os vizinhos, os primos e os parentes, quem sabe até os soldados romanos lá que estavam na liderança dele, quem sabe ele não chamou também esses soldados. Irmão, a casa do homem ficou cheia. A Bíblia não diz que ali as pessoas falavam vários idiomas. Mas o que dá para entender pelo texto é que ali todos falavam a mesma língua. Falavam o mesmo idioma. Pelo menos a maioria. Mas a Bíblia diz que Pedro chegou naquela casa cheia e Cornélio disse: olha, me fala as maravilhas de Deus, o que é que você tem para nos dizer? Pedro prontamente abriu a boca e começou a dizer: olha, Nicodemos, eu quero te dizer uma coisa. O que Deus quer que eu te fale é isso aqui agora, olha. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus com sinais e maravilhas. Ele andou por todo lado, Nicodemos, curando os enfermos. Ele andou por todo lado, curando os oprimidos do diabo. O Espírito do Senhor estava sobre ele, Nicodemos. Mas preste bem atenção, ele morreu numa cruz. Imagine Nicodemos triste com essa notícia, irmãos. Ele morreu. Mas Nicodemos, a notícia maravilhosa que eu quero te deixar é essa: o nosso Deus, o Deus dos nossos pais, ressuscitou ele dentre os mortos. E agora ele está vivo para sempre. Ele pode te salvar. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Pedro não conseguiu terminar de pregar. Diz a Bíblia que antes dele terminar a pregação, o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam ali naquela sala. E um sinal maravilhoso aconteceu. A Bíblia diz que todos eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aleluia. Olha, irmão, novo convertido, tá vendo? Novo convertido. Aceitou Jesus já no meio da mensagem, no coração, nem foi na frente da Jesus, não. Ele já ouvindo a pregação e dizer a isso: Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor. Ninguém fez apelo: vem cá na frente aceitar Jesus, não, para receber o Espírito Santo, não. Lá mesmo, ouvindo a pregação, eles já começaram a crer, a acreditar que era verdade. E quando Pedro nem terminou de pregar, o Espírito de Deus já veio sobre eles, eles foram batizados, e a Bíblia diz que Pedro ficou admirado, porque eles começaram a falar em outras línguas. Aleluia. Mas aqui o texto não diz que eles falaram línguas da terra, mas foi uma linguagem sobrenatural. Pode ter acontecido também de alguns terem falado em línguas da terra. Pode ter acontecido. Mas o dom das línguas estranhas não é só linguagem da terra, mas é também uma linguagem sobrenatural. Como é que nós sabemos disso? Ora, o apóstolo Paulo, ensinando sobre línguas estranhas, ele disse assim: olha, eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Se Paulo estivesse falando, irmãos, de línguas da terra, isso não seria um orgulho? Era como se ele estivesse dizendo assim: eu dou graças a Deus porque eu falo mais línguas do que vocês. Eu sei alemão, eu sei francês, eu sei aramaico, eu sei português, eu sei inglês, eu sei grego, eu falo mais do que vocês todos.
Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que Paulo falava numa linguagem sobrenatural e ele falava isso numa quantidade mais do que todos ali. Ele orava muito em outras línguas. Ele orava muito em outras línguas. Era isso que acontecia. Eu falo mais línguas estranhas do que todos vocês. Pode significar tanto em quantidade como também em constância. Ele está constantemente orando em espírito, orando em outras línguas, orando em línguas estranhas. Em outra vez, em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo chegou no lugar e lá o povo nem conhecia o Espírito Santo. Quando ele chegou lá, ele perguntou: vocês são batizados? Aí o povo disse: nós somos batizados, sim, no batismo de João Batista. Aí Paulo disse: olha, João batizou para o perdão dos pecados, mas Jesus veio batizar com o Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que eles foram batizados nas águas, mas de novo. E depois que eles foram batizados nas águas, Paulo colocou a mão sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo. E diz a Bíblia que eles começaram a falar em outras línguas e também a profetizar. Aleluia. Eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Como que nós podemos afirmar que falar em línguas estranhas é o primeiro sinal de alguém que foi batizado com o Espírito Santo? É porque todas as vezes que alguém foi batizado com o Espírito Santo na Bíblia, a primeira coisa que aconteceu foi: ele falou em outras línguas ou então profetizou. Um dom espiritual se manifesta como sinal de que o Espírito Santo está enchendo a tua vida de fogo do poder de Deus sobre a tua alma, sobre a tua vida. Agora, qual é a diferença das línguas como sinal e as línguas como dom? As línguas como sinal é quando alguém é batizado com o Espírito Santo e fala em outras línguas. Mas depois dessa experiência, ele nunca mais fala em línguas estranhas. Ou seja, a língua estranha para ele foi apenas um sinal. Mas tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, eles falam em outras línguas e recebem o dom de línguas. E a partir daquele momento, ele fala em línguas estranhas com frequência durante toda a sua vida. Enquanto ele estiver mantendo a chama acesa, ele fala. Porque não pense os irmãos que uma vez batizado com o Espírito Santo, pronto, está tudo já de boa. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Aleluia. O que significa isso? Você é cheio hoje, amanhã você tem que ser cheio de novo. Depois de amanhã tem que ser cheio de novo. Lá mês que vem é cheio de novo. É constantemente se enchendo do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e hoje estão frios. Estamos frios, desanimados, acabados. Por quê? Porque ele acendeu o fogo. Agora é tua responsabilidade colocar a lenha todo dia lá, para esse fogo não parar de queimar. Aleluia. Aleluia. E quando você está só a brasinha já quase apagando, o Espírito Santo vai lá e dá um sopro para que o fogo volte a queimar. E de novo você tem que manter o fogo aceso do Espírito de Deus na tua vida. Ele mantém o fogo em nós e nós também devemos manter. É um trabalho espetacular do Espírito Santo com cada um de nós. Então, irmãos, o que é o dom de línguas? É uma linguagem sobrenatural que vem sobre você quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. Esse sinal é para todo crente, esse dom é para todo aquele que acreditar e que buscar. Não pense que só alguns na igreja que receberão o batismo com o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que a promessa é para todos aqueles que o Senhor chamar. A promessa é para todos aqueles que o Senhor chamar. Obrigado, irmão. Alguns têm ensinado que essas línguas são só línguas da terra. São só línguas inteligíveis. Mas a verdade é que muitas vezes o apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas, muitas das vezes não é compreendido por quem está lá presente. Ou seja, se às vezes não é compreendido por quem está presente, isso quer dizer que nem sempre essa língua é uma língua terrena. Muitas vezes esse dom se manifesta uma linguagem sobrenatural, que nem você sabe o que está falando, como também aquele que ouve também não sabe. A não ser que se manifeste o segundo dom que nós vamos falar aqui,
que é o dom da interpretação das línguas. Olha, irmãos, é interpretação e não tradução. Perceba a grande diferença. O dom de interpretação das línguas é algo sobrenatural também do Espírito Santo na vida da pessoa. Esse dom é o único dom que depende de outro para funcionar. Nenhum outro dom depende de outro para funcionar. Esse depende. O dom de interpretação das línguas, ele depende de outro dom para funcionar, que é o dom de línguas. Se não houver o dom de línguas, não haverá interpretação das línguas. Mas o dom de línguas se manifesta, e a Bíblia diz que o que ora em línguas estranhas, ele pode receber também o dom de interpretar as próprias línguas que ele fala. O apóstolo Paulo disse o seguinte: aquele que ora em línguas, ore também para que possa interpretá-la. Você mesmo, quando recebe o dom de línguas, você mesmo pode receber o dom de interpretar as línguas, para que tu saibas o que você está falando. E geralmente o que você está falando é uma palavra de louvor a Deus. É uma palavra que engrandece a Deus. E pode ser até uma mensagem de Deus para a tua própria vida. Ou para a vida da igreja. Porque o apóstolo Paulo ensinou que aquele que interpreta as línguas estranhas, ele tem que interpretar para que a igreja seja edificada. A interpretação das línguas é quando alguém fala em línguas estranhas e pelo Espírito de Deus o outro alguém entende o que ele falou. Agora veja, não é tradução. O que é a tradução? É você falar numa língua, a pessoa anota tudo que tu falou em língua e embaixo ele vai traduzir o que você falou. Não é assim que funciona com os dons do Espírito Santo. Porque a interpretação, alguém pode falar 30 minutos em línguas estranhas, quem sabe a interpretação daquilo pode ser uma mensagem muito pouca, muito pequena. E alguém pode falar 10 minutos em línguas estranhas e a interpretação daquilo pode ser coisas maiores. É interpretação, não é tradução. Isso se manifesta na vida daquele que busca, na vida daquele que crê. Isso é muito necessário, irmãos. Quantas palavras incríveis de louvor a Deus a gente não entende na nossa língua em português, porque não há alguém com o dom de interpretar as línguas. Muitas vezes esse dom se manifesta na vida de alguns pregadores, de alguns cantores e de alguns crentes. Ele simplesmente entende o que Deus está falando através daquele que fala em línguas estranhas. Ele entende. Quando você está falando em línguas estranhas, é o teu espírito que está orando, movido pelo Espírito de Deus. E pensa numa oração maravilhosa e perfeita, porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ele ora bem. Tá aí a solução para a gente resolver aquele problema lá de Tiago. A Bíblia diz no apóstolo Tiago: vocês pedem, e vocês não recebem, porque vocês não sabem orar. Vocês pedem mal. Mas a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ele ora bem. Ele está falando bem, ele pode até não entender, mas ele está falando a perfeita vontade de Deus em espírito. Isso é para só o pregador, para o cantor, para aquele que está com o microfone na mão? Isso é para quem é inteligente, para quem sabe de alguma coisa? Não, irmãos. Isso é para aquele que crê, para aquele que acreditar, para aquele que buscar o dom de interpretação das línguas. Isso é algo incrível, isso é algo maravilhoso. Isso aconteceu muito na história do Pentecostes. Desde do milênio passado até nos nossos dias atuais, isso aconteceu muito. Pessoas falando em línguas e outras pessoas interpretando. Hoje nós estamos passando num momento, muitas das vezes, de frieza espiritual, que para esse dom se manifestar entre nós é uma dificuldade. Quantos aqui já viram alguém interpretar línguas estranhas? Você já teve esse privilégio? Eu já vi isso acontecer algumas vezes. É algo maravilhoso do Espírito de Deus, quando alguém fala em línguas estranhas e de repente outro alguém se levanta e interpreta o que o irmão está dizendo. Aleluia. É quando Deus quer que você saiba mesmo o que está sendo dito. E Ele revela e Ele mostra.
Então preste atenção, o dom de línguas, ele se manifesta de uma maneira incrível. É uma linguagem sobrenatural que vem sobre a tua vida quando você é batizado com o Espírito Santo. E esse dom ele pode permanecer na tua vida nesse dia, se o Senhor te dá o dom de línguas. Ele diz assim, não, eu não vou te dar só o sinal de línguas, eu vou te dar o dom, para que tu continuar falando em línguas estranhas, para tu ser edificado mais e mais, depois de tu ser batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é algo maravilhoso. No próximo domingo aqui, se Deus quiser, eu quero falar sobre o que é o batismo com o Espírito Santo e ensinar como receber o batismo com o Espírito Santo. Eu vou te dar a receita, mas você sabe que a receita na mão do boleiro não resolve muita coisa. Se ele não colocar a mão na massa, ou o remédio na mão não cura, né? Tem que tomar. Agora a receita que eu vou passar para vocês não é como algumas heresias que tem por aí. Que alguém diz assim, fala língua, aí ele começa daqui falando, aí ele te fala para você repetir. Isso não é o dom de Deus. E a gente tem que ter cuidado também com a manipulação. Isso tem muito no nosso meio, no meio pentecostal. Eu mesmo já vivi isso, por falta de instrução, talvez eu já tenha até feito isso. É quando você quer olhar e falar pro irmão, vamos lá, essa tua língua vai enrolar aqui agora. Vai dizendo glória aí, fala glória, 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 glória. Aí o camarada começa, foi batizado com o Espírito Santo. Né? Aí tem um pregador que fala assim, que o irmão começou glu, 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 glu. Aí alguém disse assim, tá repreendido o espírito do peru. Não é o espírito de Deus, é o espírito do peru, negócio de glu, 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 glu. Que língua é essa, irmão? E aqui no meio pentecostal, e alguns ramos tem a manipulação. Não, irmão, não é pecado o pregador dizer, ó, irmãos, dê glória a Deus para receber. Te quebranta, vamos, busque o Senhor. Aí isso é uma coisa. Agora olha o que eu já vi uma vez numa vigília, o camarada perguntou assim, quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Todo mundo levantou a mão, mas o culto estava uma frieza terrível. Tá todo mundo, quem não é? Aí só um levantou a mão, vem cá, irmão, tu vai ser batizado agora aqui com o Espírito Santo. Venha! Aí o irmãozinho levantou, rapaz, lá foi ele. Foi lá pro meio e começou. Aí o pregador disse, vamos orar por ele, levanta a mão aí, vamos orar aqui por ele. Tu vai ser batizado agora. E esse pregador gritou, esse pregador esperneou, esse pregador disse, vamos lá, irmão, diga glória. E o camarada, glória, 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 glória. Vamos, fala línguas estranhas, o cara, glória, glória. 30 minutos e nada de línguas estranhas. Aí, irmão, quando acabou toda aquela maluquice, o pregador disse assim, irmão, tem alguma coisa errada na tua vida. Porque tu não foi batizado com o Espírito Santo, tem alguma coisa errada na tua vida. Ó, irmão, que pecado falar um negócio desse. Não tem coisa errada, não. É porque faltou o quebrantamento, faltou buscar a Deus mesmo para ser batizado com o Espírito Santo. Não é assim, não. Ele pode batizar novos convertidos, como ele fez na casa de Cornélio. Ninguém ali estava dizendo glória, 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 glória. Ninguém estava dizendo isso. Alguém disse, tua língua vai enrolar, tudo começar a enrolar e tal, e vai acontecer. Ou então eu te ensinar a falar em línguas estranhas, isso não é o dom de Deus. E como é, irmão, que esse dom se manifesta na minha vida? É simplesmente você quebrantado na presença de Deus, depois de muito já ter chorado, de muito já ter pedido. Pode acontecer, você aceitou Jesus ser batizado? Pode. A irmã Luene mesmo, ela conta o testemunho dela. Ela foi batizada bem já iniciando na fé. Já indo para o monte orar. Talvez nunca tinha falado assim, eu quero aceitar Jesus. Mas no coração já acreditava no Senhor Jesus. E aí foi batizado com o Espírito Santo. Agora eu, irmão, eu demorei. Eu passei mais de 2 anos orando, jejuando e clamando e pedindo. Eu tinha um negócio na minha cabeça, no meu pensamento, só ia funcionar se eu fosse batizado com o Espírito Santo. E eu ficava, eu quero Jesus, eu quero, eu quero. E tudo que o pessoal me falava para me fazer, eu fazia. E não dava certo. Tudo que eu falava. Um dia o irmão disse assim para mim, Fernando, eu tô sentindo que é hoje. Hoje tu vai ser batizado com o Espírito. É mesmo, irmão? Sabe, você tá ali novo na fé, irmão, a gente crê. Você acredita, o irmão disse, é hoje, irmão. Eu creio. Aí ele disse assim, mas é o seguinte, tu chega na igreja, tu senta lá nos primeiros bancos,
Tu olha para o pregador, tu não tira o olho desse pregador, Fernando. E tu fica dizendo o culto todo, glória, 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 glória. Irmão, foi dito e feito. Eu cheguei lá, sentei, olhei pro pregador, ainda bem que ele não me encarar de repente, né? Até pensava besteira. Não tirei o olho dele e fiquei glória, 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 glória. E o culto acabou. E crianças, adolescentes passavam do meu lado, pulando, falando em línguas estranhas. E eu aqui, com o olho seco. Aí era olho seco mesmo, né, irmão? O olho aqui, ó. E nada. Porque é um dom, irmão, é um presente. Muitas vezes o crente quer merecer o dom espiritual, aí tu não recebe. Geralmente ele dá quando você menos imagina. Quando você não tá nem esperando, ele te dá. Porque às vezes a gente quer merecer. E eu tinha um julgamento. Você já ouviu falar do orgulho espiritual? É o pior que tem. Eu tinha um orgulho espiritual. Eu chegava na igreja, eu me achava um santão. Aí eu dizia, rapaz, eu não namoro, eu não beijo, eu não faço nada. E eu não sou batizado com o Espírito Santo. Esse camarada aqui, ó, ele fica com todo mundo, ele beija, ele faz isso. E quando chega aqui na igreja, ele tá aí falando línguas estranhas. Eu falava isso, esse fulano faz isso e fala línguas estranhas. Eu aqui quero ser o santão e não acontece nada. Pecado, isso é pecado. A Bíblia fala da corrupção das coisas sagradas. Camarada com orgulho espiritual, eu pequei, orgulho espiritual. Esse é o pior que tem. Porque o orgulho normal já é pecado, imagine o espiritual, é pior ainda. Aí, como eu já contei aqui para os irmãos, no dia que eu tava quebrado, pensando mesmo em desistir de tudo, aí Jesus disse, é hoje que eu vou te batizar com o Espírito Santo. Porque tu tá entendendo que não é mais pelo que tu faz, tu não merece. Não é tu que faz o negócio acontecer, agora tu tá entendendo. Agora eu vou te batizar, para ficar bem claro na tua vida que não foi por causa de nada que tu fez. Foi porque eu quero te batizar e pronto, aconteceu. Aleluia. Aleluia. Mas também tem um detalhe, irmãos. Tinha muito depósito na taça de Deus, olha. A taça de Deus lá, olha, já tinha muita lágrima lá, irmão. Já tinha muita oração lá, tinha jejum lá também, tinha vontade. Eu trabalhava numa padaria e eu dizia, eu vou jejuar aqui nessa padaria, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Dava 9 horas, a gente chegava mais 5, 6 da manhã. Dava 9 horas, era a hora do lanche dos padeiros e dos ajudantes. Cada um pegava os seus pães. Lá na minha terra era chamado lá de bengala. Olha o tamanho do pão. Aí os padeiros enchiam de um monte de treco, assavam no forno na hora. E eu digo, eu vou jejuar porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E o que aconteceu, irmãos? Foi que no dia que Deus quis, Ele me batizou com o seu maravilhoso Espírito Santo. Ele acendeu uma chama no meu coração tão forte. Eu vou confessar para vocês, algumas vezes quase que apaga. Mas não por culpa de Deus, por minha culpa, pelos meus erros. Mas é tão maravilhoso que a chama ainda continua lá. A chama está lá. Ela pode estar quase querendo apagar, mas ela fica lá. E é só o Espírito Santo dar uma soprada e você começar a colocar uma lenha, louvando, adorando, cantando, ouvindo a palavra. De repente aquela chama começa a tomar conta de você novamente e o poder de Deus se manifesta sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Lá em casa é assim, às vezes nós estamos desanimados, de repente alguém diz, bora cantar aqui, bora. Aí eu pego esse violão aí, não sou profissional, mas dá o barulho. A gente começa a cantar, quando pensa que não, ela já começa a falar em outras línguas e eu já quero começar a chorar, o fogo estava lá. Mas você precisa acender a chama na tua vida e na tua casa, louvado seja Deus. Então, as línguas estranhas, os irmãos já entenderam, tem o sinal, quando você é batizado com o Espírito Santo, o primeiro sinal é que você falou em línguas estranhas. Esse é o sinal, línguas estranhas como sinal. E o línguas estranhas como dom, que é o que nós estamos vendo aqui, é quando você permanece falando em línguas depois daquela experiência. Aleluia. Movido pelo Espírito de Deus. Já conheci histórias de pessoas cantando no banheiro, sendo batizados com o Espírito Santo, falando línguas estranhas. Outros casos de pessoas dormindo e acordar falando em línguas estranhas. E alguém pensa, irmão, e vai ser como? Vai ser uma mágica? Vai ser como isso aí? Irmãos, você tem que ter a sua experiência. Agora uma coisa é certa, a fé é a que manda nessa hora.
a fé. Quando ele te der uma linguagem sobrenatural, você tem que crer. Você tem que acreditar. Eu creio que é para mim. Eu creio que o Senhor... Você tem que se encher do poder de Deus. E quando ele te batizar, pode ter certeza que você não terá dúvida disso. Você terá certeza absoluta que ele te batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, rapaz, eu não sei, será que eu fui batizado mesmo? Eu não sei. Quando ele te batizar, irmão, não vai ficar dúvida. Você vai ter certeza. Pode ser um momento de choro, você está lá adorando a Deus quebrantado e ele te batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Então entenderam aí as línguas estranhas como se manifestam? Amém. Podem ser línguas inteligíveis da terra, mas também se manifestam como uma língua sobrenatural que não tem na terra. Nem demônios, nem anjos, eles não sabem de nada disso. É uma linguagem sobrenatural que só Deus entende. E tem a interpretação das línguas. Preste bem atenção. Aquele que fala em línguas, ele pode interpretar a sua própria língua se ele quiser. E tem também outros crentes na igreja manifestando o dom de interpretação de línguas. Qual é a maneira correta de fluir nesses dons? A Bíblia fala de cânticos espirituais. A Bíblia fala de expressões de louvor. A Bíblia fala de eventos onde várias pessoas falam línguas estranhas ao mesmo tempo. Mas teve uma época na igreja primitiva que estava uma bagunça tão grande. Era a gente, rapaz, na hora da pregação ninguém mais queria ouvir a palavra. Era todo mundo falando em línguas estranhas, né? Nesse já era o contrário, né? Hoje parece que nós estamos meio frio, mas naquele tempo era tanto poder de Deus. E aí eles começaram a perder o controle. Aí já começaram a bagunçar as coisas. O culto era uma bagunça. O ímpio entrava e ele chamava os crentes de loucos. Vocês são loucos. Ninguém se entendia. Era uma bagunça. Aí o apóstolo Paulo teve que ensinar a igreja. Irmãos, quando vocês forem falar em línguas estranhas, orem 1 ou 2 em línguas estranhas, em 3, e o resto fiquem calados na igreja. Ou então, quando você for falar em línguas estranhas, só fale se houver interpretação. E ele ensinou que a maneira correta de orar em línguas é consigo mesmo e com Deus. Mas por que esse ensinamento, irmãos? Porque a igreja estava bagunçada. O povo estava bagunçando. É por isso que ele fala que tem que ser com decência e ordem. Mas tem igreja que só é decência e ordem, não acontece nada. Mas aí tem o outro extremo também, que é a igreja que acontece tudo, mas é uma bagunça. Então o apóstolo Paulo foi necessário ele explicar para aquela igreja, olha irmãos, bora controlar mais aqui o negócio. 2 ou 3 falam, o resto fica calado. E é um após o outro, vamos reorganizar o negócio. Mas foi por causa disso. Mas na Bíblia teve casos de pessoas falando em línguas, várias pessoas ao mesmo tempo, em um culto de adoração, de avivamento, adorando a Deus. Vários falando em línguas. Eu quero é que isso aconteça no nosso meio. Aleluia. Lá em Atos dos Apóstolos, 120 falando em línguas. Já imaginou esse barulho? Lá na casa de Cornélio tinha muita gente lá, irmão. Falaram todos ao mesmo tempo. Lá em Éfeso, foi 12 homens falarem em línguas. O apóstolo Paulo disse, vocês têm que ter cuidado para não virar uma bagunça e o não crente entrar e dizer que vocês são loucos. Mas vocês também não devem proibir falar em línguas na igreja. O apóstolo Paulo, ele era muito equilibrado, irmãos. Ele queria ensinar que a gente tinha que ter cuidado, né? Para a pessoa não ficar chamando a gente de louco. Mas também ele dizia que não devia proibir. Porque é um dom que traz edificação para você. Por exemplo, o camarada vai pregar na rua, isso pode acontecer. Eu vou para uma praça dessa pregar, de repente eu chego lá e só fico falando em línguas estranhas, línguas estranhas, línguas estranhas, línguas estranhas. Quem passar vai dizer, esse cara é doido. Ele é louco. Mas se eu passar meia hora falando na língua das pessoas, se eu passar o dia todinho falando línguas estranhas em casa e chegar na praça falar 30 minutos a linguagem das pessoas, aí você vai ver o poder de Deus se manifestar. Aleluia. Nós temos que ter sabedoria, mas ao mesmo tempo, quero deixar bem claro isso aqui para os irmãos, mas ao mesmo tempo ele disse, não proíbam falar em outras línguas. Porque ele sabe que é uma maneira de edificar a si mesmo e de edificar também a igreja quando há interpretação. Aleluia. Entenderam aí o dom de línguas? Dom de interpretação das línguas. Quantos creem que isso pode acontecer no nosso meio? Diga amém. Amém. Isso pode acontecer ainda hoje na tua vida.
E tem mais um detalhe, viu, irmão? Jesus batiza a criança com o Espírito Santo. Sabe o que é mais incrível? Uma criança falando em outras línguas. Mas não bagunça e imitação, como tem alguns traquinazinhos pequenininhos que ficam imitando línguas estranhas. Não. O verdadeiro dom se manifesta na vida de uma criança. Nós precisamos voltar a ver isso novamente no nosso meio, igreja. Os dons espirituais. E para a gente encerrar, o dom da profecia. A profecia é uma manifestação do Espírito de Deus na mente do homem. E ela é concedida visando o bem da igreja. A profecia é visando o bem da igreja. Muitas das vezes a gente pensa que a profecia é só alguém, tipo assim, adivinhar o futuro. Como é que esse dom se manifesta hoje? Muitas vezes a profecia é falando de coisas do futuro. Olha, vai acontecer tal coisa na tua vida, Deus vai te usar em tal área. Eu estou vendo que Deus vai fazer isso. Muitas das vezes a gente pensa que o dom da profecia é tipo só a predição do futuro. Mas a Bíblia diz que não é isso somente. A Bíblia diz que o dom da profecia ele é para edificar, exortar e consolar. Edificar para te fortalecer, exortar para te trazer para o caminho, te corrigir e te trazer para o caminho. Essa profecia é mais rara, né? Você já viu lá no Facebook algum profeta dizer assim: você tem que te converter, parar de falar. Olha, tô vendo aqui que tu tá falando do teu vizinho, Deus tá me revelando, e tu tem que parar tu tem que te converter. Não, os profetas do Facebook, é só Deus tá te livrando da morte, Deus tá fazendo isso, o Senhor vai abrir uma porta, Deus vai matar aquele cara lá que te persegue. É assim as profecias do Facebook. Mas a Bíblia está dizendo que a profecia ela é para 3 funções: para edificar, para exortar e consolar. Claro que a profecia também é consolação. O próprio Deus te consolando através de uma palavra profética. Mas a profecia não é predição somente. Tem também a predição na profecia. Prever algo que vai acontecer na profecia. Sim, mas não se resume só nisso a profecia. A profecia também é edificação, exortação e consolação. A profecia se manifesta na pregação do Evangelho, mas ela não pode ser confundida com a pregação do Evangelho. Profecia não é pregar o Evangelho, mas no meio da pregação do Evangelho esse dom pode se manifestar. A Bíblia diz que quando se profetiza na igreja, os segredos dos corações são manifestos. O ímpio se converte porque ele sabe que Deus está no nosso meio, pelo dom da profecia. Aleluia. Outra coisa, irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado quanto ao dom da profecia, é que o dom da profecia, no nosso tempo, ele não tem a finalidade de consulta. Preste bem atenção nisso. O dom da profecia não atinge nessa dispensação a faixa de consulta. Pois tem uma outra finalidade, a edificação da igreja. O que é isso? Vou explicar isso para vocês. O que é consulta? É tipo assim, alguém sabe que eu tenho o dom da profecia. Aí agora a minha casa virou um lugar de consulta. O povo faz fila na porta da minha casa e eles vêm se consultar comigo, que eu sou um profeta. E eles vêm e começam a dizer: irmão, ora por mim. Eu tenho um negócio aí para resolver, ora por mim. Quando eles falam assim, ora por mim, eles estão dizendo: eu quero que tu profetize na minha vida. É isso que eles estão querendo dizer. Ora por mim. Já está dizendo: profetiza algo para mim. Aí o irmão tá aqui que começa a profetizar: vai acontecer isso, isso e tal. Aí faz uma fila na porta, começa a ser a consulta. Aí o casal de namorado tá namorando, os dois vão na casa do profeta. Ora por nós. Aí o profeta diz: faz casamento de novo. O profeta começa a fazer uma bagunça e vai e vira. E separa quem já está casado. E dá marido de outro para não sei quem. E é uma bagunça. Irmãos, a profecia não é para consultar. Não é tarô. Tarô, já viu isso? Tarô, gosta? O camarada tá lá, tem as cartas, né? Isso é espiritismo. Não é o dom da profecia. O dom da profecia se manifesta para exortar, consolar e edificar. Para edificação da igreja. É claro que Deus pode revelar uma coisa específica da tua vida. Ele pode. Ele pode. Mas o que eu quero dizer é que o dom da profecia, ele não é para um profeta ficar sentado numa cadeira e passar o dia todinho atendendo pessoas e revelando coisas para as pessoas. Isso é espiritismo. Isso não é o dom da profecia. E esse dom da profecia, ele tem sido banalizado no nosso tempo.
As pessoas têm usado esse dom para o seu benefício próprio. Alguém chega a dizer, profetiza aí que eu te dou tanto. Eu dou 100 reais para você, profetiza aí alguma coisa. Aí o cara profetiza, depois que ele termina de profetizar, a mulher vai lá, toma. Aí esse profeta, onde que esse profeta vai exortar essa pessoa? Esse profeta só vai falar coisa boa, né? Mas irmãos, não é porque tem muita mentira que não tem a verdade. Há muitas pessoas na igreja que têm o dom da profecia mesmo, de verdade. Pessoas que têm o dom da profecia. Outra coisa, o dom da profecia não pode governar a igreja. Tá entendendo? O governo da igreja é para dons ministeriais diferenciados. É para o pastoreio, para o mestre, para o pastor, o doutor e o mestre. Esse é o governo da igreja. Aleluia. Mas ele não pode trabalhar sozinho. O pastor, o doutor e o mestre, eles têm que trabalhar junto com o evangelista e o profeta. Mas o que acontece em algumas igrejas? O profeta governa a igreja. Aí tudo é um profeta. Ele chega, olha, Deus me revelou que a cor dessa parede tem que ser tal coisa. Deus me mostrou que a cor da roupa das irmãs tem que ser tal. E se o pastor não concordar com aquilo, aí o profeta já fica bravo, já disse que o pastor não está obedecendo a Deus, porque é Deus que está falando. Por isso a Bíblia diz que toda profecia tem que ser julgada. Tá entendendo? A profecia, ela tem que ser julgada de acordo com a palavra de Deus. Tá entendendo? E quem é que faz esse julgamento? É o governo da igreja. Alguém profetizou, então tem que ter um veredito. O pastor, o mestre e o doutor, quer dizer que é o doutor já, né? O pastor e o mestre. Ó, eu tava falando errado. O doutor e o mestre são praticamente a mesma coisa. Tá certo? O doutor, o pastor, eles vão dizer, realmente isso é de Deus. Mas não quer dizer só o pastor. Qualquer crente espiritual que tem o conhecimento da palavra de Deus, ele pode julgar uma profecia para saber se é de Deus ou não. Agora tu não pode acreditar em tudo que te falam. Porque senão o problema vai estar sério na tua vida. Eu já vi pessoas fazer coisas horríveis em profecia. Eu já vi mulher profetizar para o próprio marido coisas absurdas. Rapaz, vocês não vão acreditar nisso. Vocês vão acreditar assim. Eu estava numa oração no monte. E aí a mulher profetizou para o próprio marido dela. Olha o que ela disse. Olha, meu servo, assim diz o Senhor para a tua vida. Se tu não cuidar dessa aqui que fala contigo, eu vou preparar ela e vou dar ela para outro. Isso é profecia, irmãos? A mulher se utilizou do dom de Deus para puxar a orelha do homem. Se tu não cuidar dessa daqui que está falando, eu vou dar ela para outro. Falando em nome de Deus, que um adultério ou que uma separação ia acontecer. Já pensou um negócio desse? Mas às vezes Deus usa a mulher para o homem. Claro, justamente, mas não para falar isso, né? Sim, Deus pode usar a mulher, sim, senhora, para falar com o esposo para falar com a mulher, para os filhos, Deus usa. Mas a profecia deve ser julgada. Entendeu? Essa daí não precisa nem de muito julgamento para saber que não é de Deus, né? Mas a profecia tem que ser julgada. O profeta falou, não venha para cá dizer que já é verdade absoluta, não. Tu tem que saber no teu espírito, pelo Espírito de Deus, se aquilo é de Deus. Se você ficou em dúvida, consulta um irmão mais experiente para falar para ele, para ver se é de Deus o negócio. É assim que a gente tem que proceder. E a profecia é a manifestação dos pensamentos de Deus, das maravilhas de Deus. A Bíblia diz, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que essas coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porque profeta não quer ouvir ninguém, não. Tem profeta que anda aí pelo mundo, ele não tem pastor, ele não tem ninguém para prestar conta da vida dele. Ele diz o seguinte, eu sou de Deus, o que eu falo é de Deus e ninguém tem nada a ver comigo. Olha, quem anda sozinho é cobra, irmão. Mas quem anda em conjunto é ovelha. Ovelha anda em bando. Nós somos ovelha. Jesus não disse, oh, vocês são cobra, não. Jesus disse, vocês são ovelha. Ovelha anda junto. Cobra anda sozinha. Cobra anda sozinha. Entendeu? Então, o dom de profecia não deve ser desprezado. Mas ele tem que ser despertado no meio da igreja.
a fim de que essa igreja seja enriquecida. Amém, igreja? Amém. Entenderam? Amém. Então o que é que acontece? Esses dons são os dons de inspiração do Espírito Santo. Por que inspiração? Porque são dons de linguagem. É o sopro de Deus sobre a tua vida, fazendo você fluir. Fazer coisas que você nunca aprendeu na escola. Agora uma coisa interessante e importante que eu tenho que falar para vocês. Os dons do Espírito Santo, eles não tiram a tua consciência. Tem pessoas que dizem assim, eu não sei o que eu estava fazendo. Eu fiz aqui, eu não sei o que eu estava fazendo. Algo me dominou, me controlou, eu nem lembro o que eu fiz. Isso não era o Espírito de Deus. Agora, quando o espírito maligno possui pessoas, realmente acontece isso. As pessoas endemoniadas, quando eles são libertos, eles dizem, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Porque realmente o espírito maligno tomou a consciência da pessoa. Mas o Espírito Santo não faz isso. A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo. O espírito do profeta é sujeito ao próprio profeta. O que isso quer dizer? O que Deus quiser manifestar aqui agora, através de mim, eu posso ter a sabedoria de falar e de dizer de acordo com como Ele quer. Deus me revelou uma coisa agora, eu posso escolher se eu falo agora ou daqui a um ano. Mas se Ele quiser que eu fale agora, eu tenho que falar agora. E se Ele quiser que eu fale depois, eu tenho que falar depois. Mas uma coisa muito importante que os irmãos têm que entender. Os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele não toma a tua consciência. Ele não domina a tua consciência. Não. É junto contigo essa dança, essa relação incrível do Espírito Santo. É o Espírito Santo abraçado com o teu espírito e você está consciente, tu sabe o que está acontecendo. E naquele exato momento, aquela conexão gera coisas extraordinárias, línguas estranhas saem, profecias saem, interpretação de línguas sai, curas, milagres manifestam pela relação do Espírito de Deus com o Espírito do homem. E como é que isso pode acontecer na minha vida? É você se relacionando com Deus. Irmão, se você não buscar, você não vai receber. Busque. Busque. Não se conforme com essa vida normal. Não se conforme com isso. Deus tem coisas maiores para você. O final dos teus dias, como diz um pastor que eu conheço, o final dos teus dias serão maiores do que os inícios dos teus dias. O meu tio, ele gosta de profetizar o seguinte: os teus últimos dias serão melhores do que os teus primeiros dias. Mas para isso acontecer, você precisa e eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. No próximo domingo, se Deus quiser, eu vou falar sobre o que é o batismo com o Espírito Santo e como receber o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja Deus.